Boa noite a todos, amigos da leitura. Hoje damos início a nossas reuniões mensais do Clube de Leitura, onde vamos conhecer algumas obras, debater, discutir algumas obras que já fizemos a escolha para esse ano. Então, todas as primeiras reuniões, como ficou estabelecido, nós vamos tratar do livro do mês. Nas segundas reuniões, daí nós vamos tratar de convidados e tratar de assuntos ligados à leitura, né? Mas no final dessa reunião, eu informo a todos que nós teremos uma segunda reunião esse mês, apesar do mês já estar acabando, tá? Mas nós teremos uma segunda reunião na semana que vem e eu direi qual será o conteúdo dessa reunião, que não teremos convidados, vamos ter mais, temos assuntos a ser exposto ao conjunto, né, para todos estarem cientes de como algumas coisas sucederam, né, principalmente voltado para a escolha dos livros, certo? Por força legal, eu tenho que alertar a todos e informar que a presença na reunião tem essa anuência. Então, é um termo de autorização que será lido e que todos tenham ciência do uso da imagem e voz nessa reunião. Os presentes, para todos os fins em direito admitido, autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagem, decorrente da participação na reunião do Clube de Leitura desse dia 15 de fevereiro de 2024. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em apresentações audiovisuais e publicações e divulgação nos portais midiáticos da Emeron, redes sociais e repertório institucional da Escola da Magistratura, bem como de outros sistemas de disseminação de informação e do conhecimento. A autorização neste termo especificado é gratuita e por prazo indeterminado. Então, estão todos cientes de que a escola pode fazer uso das imagens que produzirmos aqui nestas reuniões, certo? Nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Esse é o fragmento de um texto de John Donne, que é um pastor inglês, e ele foi utilizado na introdução do livro Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. E é muito interessante esse texto, porque ele situa a nossa capacidade de humanidade, né, como nós deveríamos enxergar a humanidade, independente do conhecimento de quem seja o morto, importa que a humanidade ficou menor com cada um que parte, né? E o livro Por Quem os Sinos Dobram é um livro fantástico, em que tem como pano de fundo a história de história a Revolução Civil Espanhola. É muito interessante, é um livro que eu recomendo, e esse texto do pastor John Donne, lindíssimo. E muito pertinente quando trata de autoritarismo, quando trata de desprezo pela vida e pelas pessoas, né? Eu vou, para nós começarmos a discussão, eu vou pedir a colaboração da Glaudênia,
Boa noite, Gaudênia. Olá, Hernandes, boa Boa noite a noite. todos. Tudo bem? A Gaudênia vai fazer uma sinopse do que é a Revolução dos Bichos de George Orwell. Por favor, Ok. Gaudênia. Obrigada, Hernandes. Então, o Hernandes me deu essa incumbência. Vamos lá, né? O livro A Revolução dos Bichos, ele é considerado um dos mais emblemáticos clássicos da literatura moderna. Aborda temas como tem a questão da revolução stalinista, né, da ditadura stalinista, mas ele aborda temas como a fraqueza humana, o poder, a revolução, o totalitarismo, a manipulação política e etc. Que eu tenho certeza que são coisas que virão à tona aí quando nós começarmos a discussão. Mas falando especificamente da história. A história ela tem como espaço central uma fazenda, uma granja, né? A Granja do Solar. A narrativa tem como início a apresentação do Major, que é um porco mais ancião e um dos mais sábios, o mais sábio da granja, que verificando, sentindo que está se aproximando o fim da sua vida, ele decide reunir os animais e expor, trazer à tona aos animais algumas reflexões, como que eles eram explorados pelos humanos, que aquilo não era correto, que eles deveriam deveriam lutar pela liberdade. E que essa liberdade somente seria possível com o término desse regime de exploração pelos humanos, que no caso era representado pelo dono da granja, da fazenda, né, que era o senhor Jones. Tirar o homem desse local de poder, significaria progresso imediato, pois todos os animais da granja poderiam trabalhar para eles mesmos terem uma vida de mais igualdade, sem a opressão. Então, ele apresenta aos animais, passa a difundir essa ideia de liberdade, que enaltece essa filosofia da igualdade. Entretanto, então começa a se difundir essa ideia entre os animais, pensar num futuro mais justo, onde todos pudessem trabalhar por eles mesmos. Poucos dias passado isso, ele morre, e daí 2 porcos mais jovens, 2 herdeiros intelectuais, porque nós vamos verificar na história que os porcos eram tidos como os animais mais sábios, mais instruídos, que sabiam ler. Então, 2 porcos, os mais intelectuais, emergem como sucessores, vamos dizer assim, como sucessores do Major, que é o porco Napoleão e o porco Bola de Neve. Sobre a liderança de Napoleão, mas sobretudo sobre a liderança do porco Bola de Neve, os animais iniciam uma revolução para tirar do poder, né, para destituir aí o poder para depor o fazendeiro, o senhor Jones. E eles obtêm sucesso nessa rebelião, nessa revolução, e aí a granja, que era chamada Granja do Solar, passa a se chamar a Granja dos Animais, Fazenda dos Animais. E daí, então, os líderes, né, eles instituem regras a serem seguidas, os mandamentos a serem seguidos pelos demais animais. Então, uma sequência de várias regras, né, que muitas dessas regras para distinguir os animais dos homens, ou seja, os animais não teriam hábitos que seriam hábitos próprios dos humanos, como, por exemplo, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimiga, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas é amigo, animais nunca dormirão em camas, não consumirão álcool. Então, buscando bem distinguir os animais dos seres humanos, que eram os opressores até então. E o 7º mandamento, todos os animais são iguais. Então, todos os animais da granja, que na verdade eles não tinham muitas reflexões, não refletiam muito sobre os assuntos, mas aceitaram, porque viram que aquilo se apresentava como algo bom.
Então, nenhum dos animais tinham a inteligência que os porcos tinham, e os porcos passaram a ser os líderes. Inicialmente, os animais viviam, sim, com relativa igualdade, e os mandamentos estabelecidos e aceitos por todos os animais eram observados. Mas o tempo foi passando, e, embora Napoleão e Bola de Neve liderassem a fazenda juntos, eles começaram a ter divergências. E essas divergências levaram à expulsão, a toda uma trama criada por Bola de Neve para expulsar Napoleão da fazenda. Inclusive, ele usou nessa expulsão cães, né, cachorros, que ele havia treinado. Então, ele usou isso para expulsar Bola de Neve da fazenda. E com essa expulsão, ele espalhou, né, criou histórias que muitas coisas que aconteceram de errado e coisas que começaram a acontecer que davam errado, era tudo coisas tramadas, arquitetadas pelo Bola de Neve. E os humanos tentaram, antes da expulsão, os humanos tentaram reaver a fazenda, né? O Sr. Jones tentou reaver a fazenda. Nessa batalha, o Bola de Neve lutou bravamente defendendo os animais e saiu como herói. Em razão dessas divergências de pensamento, luta pelo poder, né? Napoleão, inclusive, ao expulsar, disse que aquilo tudo era uma farsa, que não, que Bola de Neve era do lado dos humanos. Com a expulsão do porco Bola de Neve, o poder passa a ser exercido unicamente por Napoleão. Então, ele passa a ser o líder dos animais. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando, os mandamentos vão sendo alterados, de forma que para os animais parece assim que é uma coisa sutil, eles nem se lembram como eram esses mandamentos, mas os mandamentos passam a ser alterados. Tudo para conveniência de Napoleão, tudo para conveniência de Napoleão e uma elite que se cria ao redor dele, uma elite de porcos que se cria ao redor deles. Uma das grandes mudanças do sétimo mandamento, que dizia que um exemplo dessa mudança, que é emblemática, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros, que daí começa a representar as regalias que um grupo de animais, no caso os porcos, que se doavam, porque eles eram os mais intelectuais. O grupo precisava desses porcos para se manter, para a organização. Então, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Como outras mudanças, animais não dormem em cama, animais não dormem em camas com lençóis, porque daí os porcos descobrem que dormir na casa do Sr. Jones era interessante. E todas essas mudanças, todos esses mandamentos que passam a ser reescritos, tem toda uma estratégia de convencimento dos animais. Tem um porquinho que é chamado porquinho Garganta é o nome dele, que ele é o incumbido de propagar essas mudanças e convencer os animais que essas mudanças são boas e que eles continuam trabalhando para o bem deles, que é muito melhor do que quando estavam sob o jugo dos humanos, sob o jugo do Sr. Jones. E como eu disse, essas mudanças buscavam atender aí às necessidades do líder Napoleão e da elite que se criou. Com o passar dos anos, a vida dos animais piorou tanto quanto na época do Sr. Jones, ou até mais. A elite liderada por Napoleão dormia em camas, vestia as roupas dos humanos, consumia álcool, comercializava com as fazendas vizinhas, condenava aqueles que ele entendia que eram opositores
ao jeito de liderar, né, ao jeito que Napoleão liderava. Relatórios e mais relatórios faziam os animais acreditar que não, que a vida estava boa, que eles estavam vivendo melhor, que eles tinham liberdade. E os porcos necessitavam de algo melhor, porque eles estavam fazendo bem, eles estavam cuidando da vida dos animais, com conhecimento, por serem intelectualmente mais desenvolvidos, eles estavam cuidando dos animais. Na prática, essa revolução tinha sido em vão, porque os animais já não conseguiam ter certeza se tudo aquilo era bom. Os cavalos, por exemplo, eles ficavam pensando, tem alguma coisa que não está muito certa. Mas como eles estavam acostumados a trabalhar e eram muito corretos, eles deixavam passar. As ovelhas, por sua vez, só repetiam o que o líder falava, né, o que o pastor ensinava, vamos dizer assim. E então essa revolução na prática foi em vão. E a obra se encerra de uma forma marcante. Napoleão e os outros porcos da elite estavam na casa comendo e bebendo com os humanos, com os donos das outras granjas, né, das outras fazendas vizinhas, e alguns animais da fazenda dos bichos, os viram pelas janelas. Então termina assim: 12 vozes gritavam, cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que se sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Essa é a sinopse da obra, né, que eu tentei fazer aí para vocês. E agora devolvo aí a palavra ao Hernandes para dar continuidade à nossa reunião. Obrigado, Glaudênia, fantástico a sua explanação. Já pude presenciar outras e sei que da competência em fazê-lo. Parabéns. Eu lembro a todos que tem a lista de presença, está no mural, tá, gente? Para a escola interessa essa lista de presença, porque como é um projeto, então eles pedem que a gente assine a lista de presença para poder fazer as mensurações no final de período, né, sobre adesão ou não a determinados projetos, certo? Quanto à lista de presença, esse livro, A Revolução dos Bichos, foi sugerida pela Dineia Bernardo Rodrigues, pelo Tarek Camel de Oliveira, pela Lília de Oliveira e pela Tatiana Maria Gomes de Andrade. Emanou destes membros do Clube de Leitura o interesse de ver debatido aqui no grupo A Revolução dos Bichos, certo? No grupo de WhatsApp, a Miriam Martins fez uma sugestão de que lêssemos o prefácio e os apêndices para as discussões. Eu provoco a Miriam Martins, Miriam, se você, nesse quesito das sinopses e do pós-fácil, se você quer ter uma palavra a respeito. E alerto a todos que eu tenho uma dificuldade de perceber a mão levantada aqui. Então, se alguém levantou, eu ainda não percebi, viu? Mas levantem a mão para que daí eu já vou relacionando aqui para poder ir pedindo a participação, tá? Enquanto isso, ouvimos a Miriam sobre o pós-fácil e os apêndices existentes nessa versão, creio que é essa, né, Miriam, que você está adotando, né? Que é da Companhia das Letras, e ele vem com a entrevista do George Orwell, vem com algumas informações sobre o porquê da existência desta fábula. Miriam, por favor, boa noite. Você está com áudio desabilitado. Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Miriam. Estão me escutando bem? Está te ouvindo.
Está dando umas falhinhas, mas pode falar que a gente entende o todo. Tá bem. Eu vou fazer uma apanhada aqui na medida da minha compreensão. É uma leitura, ele escreveu, nessa que a gente tem, ele tem um pós-fácil, que seria Repensando a Revolução. Daí é uma análise não é do próprio Orwell, né? Mas ele remete a história, a escrita do Orwell. Ele faz citações, inclusive, das falas deles, menciona. E tem 2 apêndices, que seria uma liberdade de imprensa e o outro é um prefácio que o Orwell escreveu. Eu estou falando Orwell, não sei a pronúncia, às vezes cada um pronuncia de um jeito. Que ele escreveu a edição russa, a ucraniana, para a época. E ele é bem longo, não sei se todos leram, acho que não tem todas as edições. A primeira vez que eu li o livro já tem um tempo, e depois daí eu fui vendo, é muito interessante. Porque o livro, cada um, a gente tem as nossas próprias percepções de qualquer leitura, né? E nesse prefácio que ele escreve, nesse apêndice, daí são a percepção do próprio autor, as motivações, o que motivou ele a escrever. Então foi dentro, né? Ele escreveu ele quis escrever. A escolha dele para escrever na forma de fábula ele cita palavras dele, que ele estava caminhando numa rua de Londres, ele queria desmistificar denunciar nas palavras dele a crença no Stalin da santidade. E aí ele vê um garoto açoitando um cavalo, e ele pensa daí, que vem na ideia dele de escrever daquela forma. Aí leva uns anos ainda, tal. Tem escrito, daí assim, nesse primeiro apêndice, que ele fala da liberdade de imprensa, ele faz uma crítica muito ferrenha, porque ele teve muita dificuldade de publicar o livro, porque foi ali no término da Segunda Guerra, a Rússia muito admirada, né, o socialismo muito admirado pela Inglaterra, pelos ingleses, e não, assim, eles colocavam os defeitos do sistema de lado, né, e destacava o que tinha de bom. E o próprio Orwell, ele serviu o que levou, ele era socialista, ele se tornou socialista quando nesse prefácio que ele escreve para a edição da Revolução dos Bichos, para a edição ucraniana, ele conta um pouco da história dele, né, que ele era indiano, tal, e ele viveu bastante tempo muito pobre em Londres quando ele veio para a Inglaterra. E ele passou fome, e ele se identificou, se doeu pelos operários, os carvoeiros, tal, e ele se sentiu socialista nesse contexto. E daí, quando começa a Guerra Civil Espanhola, ele vai lutar, e ele cai justamente em um tipo de pelotão que era trotskista, que ele vai, e daí, em seguida, a Rússia, a União Soviética, começa a perseguir esse grupo. E ele vê amigos sendo mortos, fuzilados, pessoas sendo jogadas na prisão. Então, ele fala muito dos expurgos, ele fala muito das execuções dentro do próprio sistema e tal. E aí, quando ele volta para a Alemanha, ele quer escrever. Quando ele volta para Londres, ele quer escrever sobre isso, para mostrar que nem tudo era como se dizia. E ele sente uma resistência muito grande quando ele escreve a dificuldade de publicação do livro, porque e daí ele faz crítica ferrenha, que ele, nesse primeiro apêndice, que é a liberdade de imprensa, ele critica muito, que ele fala assim, que se entendia na época, não havia uma proibição dos meios de comunicação, do governo, digamos, mas havia um silêncio mútuo, como é que ele fala? Ele usa um termo, ele fala covardia intelectual no meio, era uma censura voluntária. As pessoas não queriam ler o livro, mas era proibido falar mal do sistema da União Soviética, da Rússia, e de Stalin, principalmente, tinha sido um aliado contra
dos nazistas. Então, ele sente muita dificuldade em publicar, e ele escreve uma crítica bem ferrenha. Ele fala que ele até entende que no jornalismo, na imprensa, houvesse nas notícias diárias que, de alguma forma, se abafasse situações que tal, mas em livros, em peças teatrais, em todos, era assim, ele achava absurdo, e ele fala sobre isso. E tanto que ele não consegue publicar de forma assim, massa, sai em pequenas editoras, e até alcançar sucesso, e depois essa obra vai sendo revista e tal. E mas é muito interessante, eu não consigo, desculpa, eu li há bastante tempo, eu reli recentemente, mas, assim, é muita coisa para apreender, para eu poder, de repente, colocar, eu não sei, para quem não leu, de uma forma, mas eu aconselho todo mundo, bastante coisa, se tiver possibilidade de ler, é muito bom. E nesse prefácio, só para concluir, nesse prefácio à questão ucraniana, eles estavam vivendo alguma coisa, porque ali tinha muitos refugiados, né? A questão da fome, e ele, assim, tanto no apêndice quanto nesse pós-fácil, ele fala bastante mais das motivações dele, do porquê escrever o livro, porquê escrever em forma de fábula, que ficou uma linguagem bem acessível, e ele fala que, de fato, é lógico, né? A gente percebe, quando qualquer pessoa que estudou um pouquinho de Revolução Russa, na hora que começa a ler, em seguida você já percebe ali a similaridade, porque ele cria mesmo esses personagens, porque na Revolução Russa, o Lenin, né, também que seria o Major, ele é esquecido, ele é apagado da história. O Bola de Neve, né, ele é dado como traidor, e o Bola de Neve seria a figura do Trotsky, que era mais verbal, de persuasão, não era pela força, então a dominação dele, o convencimento dos bichos, tal, ele faz o tempo todo esse paralelo com a Revolução Russa, que foi o objetivo dele ao escrever o livro mesmo, mostrar uma face né, para as pessoas que endeusavam a revolução que tinha havido, colocavam os defeitos, tudo que de pernicioso e de ruim que aconteceu embaixo do tapete, e aplaudir isso daí. E essa crítica à imprensa, assim, nesse aspecto de qualquer coisa, porque não tinha... Ele fala que o livro dele foi levado, estava para ser publicado, e ele recebe uma carta, porque daí o Ministério da Informação faz eu entendo que não proibiu, mas, de certa forma, meio que desaconselhou, e aí na hora que ele faz essa crítica ferrenha. E ele, nesse prefácio que ele faz à edição ucraniana, ele fala, inclusive, desse ato final aí, que fala que da reunião dos homens e dos bichos, que ele fala que a intenção não foi colocar só que o capitalismo e o socialismo é igual, que muita gente interpreta dessa forma, né? Ele menciona que isso daí foi logo que aconteceu a reunião em Teherã entre Churchill, Roosevelt e Stalin, que eles fazem ali o acordo. Ele fala que é como se fosse a divisão do butim, entendeu? Vamos dividir aqui o sobrou, que foi o que aconteceu das imposições fortes ali da Europa, a divisão, e que culminou na Guerra Fria durante muito tempo e tal. Eu acho que é mais ou menos isso, mas, assim, se alguém não leu, vai ter uma percepção muito melhor lendo, tá? Eu agradeço e peço desculpa aí pelo despreparo, sou muito habituada a falar assim, tá? Obrigada. Não seja injusta, Miriam, com você. A sua explanação foi ótima. E é muito interessante observar, porque ele havia dito, né, que ele tentou mostrar para as pessoas, de uma maneira mais clara e simplificada, o que era o mundo, a revolução comunista socialista que aconteceu lá no leste europeu, né? E ele, nessa tentativa dele, acaba tornando muito claro esses personagens da Revolução Russa, né? Então fica bem distinguido quem que é o Trotsky, quem que é o Stalin, quem que é o Marx, né? Que acaba não vendo
esse Estado comunista, ou esse Estado socialista, o que ele havia idealizado como... ele acaba não vendo isso. Então, quando o Major, né? Quando o Major ele morre antes dessa revolução acontecer. Ele tinha a convicção de que ela aconteceria. Então, esses personagens fica bem esclarecido quem são eles. O Trotsky mesmo ali, quando o Bola de Neve, mesmo antes dele ser expulso, você acaba percebendo que isso vai acontecer, porque ele começa a fazer... ele era mais... havia aquele debate sobre a internacionalização dessa política, né? E ele traz esse debate para aqui também. Então, você acaba percebendo com clareza, esse aqui é o Trotsky, esse aqui é o Stalin, e esse aqui é os Estados Unidos, porque eles têm os vizinhos com quem eles criam alianças, né? Que culmina nesse final que você colocou. Você acaba vendo quem que é os Estados Unidos, quem que é a Alemanha, nessa confusão, inclusive a possibilidade de acordo com um que acaba sendo fechado com o outro para criar essa força internacional para desbancar a Alemanha, né? Então acaba isso tudo sendo retratado. Alguém levantou a mão? Eu não consigo ver aqui como que se levanta a mão nesse... Eu não percebo aqui. Se alguém levantou... Não? Ninguém está querendo falar? Então, primeiro, quebrar o gelo da primeira reunião, e a gente acaba daí se curvando aqui as nossas heroínas, a Miriam e a Glaudênia, que ocuparam com grandeza o espaço, e os demais estão ainda tímidos, né? E eu não gostaria de estar falando, porque eu gostaria mais de estar ouvindo a participação dos demais, né? Nessa configuração que ele dá para os personagens, ele não só define esses 4 que a gente citou, mas também outros elementos, né? Ele, em dado momento, ele mostra o hino, eles criam um hino, né? Que é o sonho que o Major teve, e ele sonhou com o hino, então ele cria um hino. O hino, se você for ver a essência da poesia, ela é totalmente o hino da Internacional Comunista, né? Se traçar um paralelo entre as duas letras, elas são realmente muito próximas. E é interessante a gente ler esse texto, lembrando que o George Orwell ele era um comunista, né? Ele não está aqui fazendo uma denúncia e atacando algo que ele acha abjeto. Não, ele acha abjeto os destinos que tomou essa revolução, né? Quando Stalin assume o governo russo, ele promove, né, uma série de extermínio, daí ele passa a perseguir Trotsky no mundo inteiro, atrás de Trotsky, ele começa a matar qualquer possibilidade de adversário que pudesse existir no governo russo. Então ele começa a assassinar aliados, adversários em geral. E isso por atacado, né? E essa que eu estava falando dos elementos da realidade, né? E a gente lê com essa perspectiva de que ele é um comunista, democrata, né? Ele acreditava numa revolução democrática, numa transformação do Estado democraticamente, mas o que aconteceu, a experiência socialista que existiu não trouxe essa experiência, diria, democrática, né? Foi com a força mesmo, como ele retrata ali. E que depois eles não se distinguiam de ninguém dos demais, né?
Na questão dos elementos, eles também têm na questão da foice e o martelo, que ali eles trocam pela questão dos chifres e dos cascos nas bandeiras, né? Então a bandeira também isso é uma coisa também que não informar que isso tem uma correlação com a realidade é até quase que desnecessário, porque ele já traz essa informação, né, de que essa história ela é um retrato daquilo que aconteceu na União Soviética, né? E outra questão que eu abordaria, tem alguém querendo falar? Que eu abordaria também, tem. Renato, a Miriam pediu, eu não sei qual é a ordem aqui. Pode concluir, por mim você pode concluir, né? Não, eu volto depois. Tem o Renato, a Miriam e o Frank para falar. Miriam, por favor, pode se expor. Miriam, pode expor, então. Agora eu descobri como é que aparece a mãozinha, viu, gente? E desculpe a incompetência aqui com a tecnologia. Então, essa ideia dele de escrever em forma de fábula, né? De fábula. É interessante. Esse escritor, ele gosta e ele traz elementos da vida dele. Então, assim, apesar dele igual você disse, ele era comunista, socialista, mas ele fala que o objetivo dele era como é que fala? De analisar a teoria de Marx sob o ponto de vista dos animais, né? Mas, assim, fazendo esse paralelo o tempo todo com os humanos, né? Que a gente sabe que a fábula seria para isso. Eu já li bem característico dele. Eu li um outro livro dele, que eu até indiquei depois, só que foi fora do prazo, que é A Filha do Reverendo, que é um livro bem legal também, que daí ele conta dessa parte de quando ele estava nas ruas e passou fome. Aí você vê o tempo todo, nesse livro agora dos bichos, que quando ele coloca ali personagens, ele coloca personagens, alguns pra gente odiar, mas que a gente encontra na vida real, né? É tipo assim, a classe média ali, a dona de casa, que seriam os que sempre concordam, as ovelhas, quem seriam as ovelhas? E até tem uma briga aí no entorno, uma discussão no entorno do Orwell, que, assim, quem é mais à esquerda fala que, na verdade, ele era socialista, e isso é uma crítica ao capitalismo, e assim vai. Mas ele mesmo fala que, na verdade, ele não considerava que era igual. A formação dele ele criticou o sistema de dentro, então ele era, né, socialista, se considerava socialista, e ele viu o que estava de errado quando ele escreve, então ele quer mostrar isso, ele quer dizer, porque tanto ele quanto a mulher dele, quando serviu era junto com na Espanha, eles são perseguidos, e daí eles vê pessoas assim, serem fuziladas, serem jogadas na prisão, e aí quando ele quer mostrar isso, o intuito dele do livro foi de mostrar esse sistema, e eu na minha opinião, assim, ele consegue com maestria, porque é um livro com linguagem simples, né, e como é uma coisa comum a todos nós, a vida numa fazenda, você se prende à história ali, mesmo quem não faz nenhuma correlação com a história mesmo, com a Revolução Russa ou com o que quer que seja, consegue ter uma percepção boa de como é a vida em sociedade, porque você vai ver, você vê assim, que se divide em classes, né? Ele coloca ali, tem que ter um líder, não é só da Revolução Russa, é de qualquer revolução, de qualquer sociedade, vai ter um líder, e vai ter ali os que concordam, vai ter discussões, ele usa o aparato policial, que no caso é representado pelos cachorros, né, pelos cães, e eu acho que ele faz isso assim com maestria, representando a sociedade nossa como ela é, né, mesmo se não tivesse essa questão da Revolução Russa, ainda assim é muito parecido ali. Obrigado, Miriam. Renato, com a palavra.
Renato, está nos ouvindo? Sim, olá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha, é o seguinte, eu não fiz anotações durante a leitura, então, assim, eu agora, durante a nossa conversa, me veio algumas ideias, então não é de uma maneira sistematizada, é aleatória, tá bem? É assim, Ok. o primeiro ponto que me veio foi o seguinte, que apesar do texto ser conhecido ou divulgado como um manifesto político antissocialista hoje em dia, né? Os liberais gostam muito dele. Me parece que talvez a leitura mais adequada seria, de fato, uma fábula no seu caráter de educativo, a partir da análise da experiência humana, no caso da história da Revolução, ele tem o objetivo de nos fazer pensar sobre os valores e a discussão sobre o certo e o errado, o bem e o mal, e a condição humana diante do poder, diante diante dos desejos, no caso dos porcos que viram autoritários, que cedem vorazmente a todos os impulsos que parecem ser sedutores. Então, eu penso assim que é comum, quando a gente conversa com as pessoas sobre esse livro, principalmente se são liberais, apontarem ele como um texto antissocialista. Me parece que, até por o autor ser um socialista, a leitura seria uma leitura, de fato, moral, uma leitura sobre reflexões sobre a experiência humana e nossa relação sobre o bem e o mal, que é um tema que é todo momento, né, tá nos aflige. E ele usa, eu acho que dessa tradição da fábula para ter ter um alcance melhor, uma linguagem melhor, e maior liberdade, porque parece que nomeando de maneira simbólica, ele pode ser mais livre em dizer as coisas como de fato ele acredita que são. E, ao mesmo tempo, eu penso que nos leva a pensar, ao mesmo que tem esse lado da fábula, que é o antropomorfismo dos animais, nós atribuímos nossas relações a eles, tem um lado que é de pensar da bestialização dos homens. Porque, veja bem, a gente pode achar bonito nas fábulas e hoje nos desenhos animados atribuir essas características aos animais. Mas os animais são amorais e, até onde se sabe, por mais que eles sejam conscientes, entre a sociedade de animais não tem justiça, existe a força. Por exemplo, a sociedade dos gorilas tem um macho alfa, que agride com violência todos que são inimigos e sujeitam as fêmeas, os demais seres àquilo. Então, assim, os animais são amorais, né? Não tem essa consideração sobre o certo e o errado. Então, eu vejo dessa maneira. E o outro ponto, já o terceiro, é aqui, já fazendo um paralelo com o 1984, que há um forte enfoque na questão da propaganda, enquanto máquina de transformação do mundo, de divulgação, de condicionamento constante. No caso deles, voltado a sempre usando muito do ódio, porque é uma emoção poderosa e demasiadamente humana, contra o Sr. Jones. No 1984, ele usa contra o inimigo, o Goldstein, que é o nosso bola de neve, e suprime todas as outras emoções e a possibilidade de criatividade, que parece que é uma característica do todo regime totalitário. Ele cria liberdade, ele elimina a liberdade, corta a criatividade, e isso tenta condicionar o sujeito a pensar ou lançar as emoções, já que elas, no caso de 84, se mostra que elas não são possíveis ser eliminadas, mas condicionar suas emoções para as funções e o fim do Estado, daquele Estado, que pode ser o rancho ou ou a União Soviética ou qualquer outro regime. Um outro ponto que aí, voltando ao primeiro, da questão da reflexão enquanto, de fato, uma fábula, então, portanto, tem um papel de reflexão moral, porque existe a expressão, eu não sei
quem a cunhou, de utilizar para ofender os burgueses de porcos capitalistas. Eu não sei se o autor pensou nisso, mas ele usou a figura do porco socialista, que é tão ruim quanto o porco capitalista, o que demonstra que o problema é o porco. E como o porco adquire uma face humana, talvez, no nosso caso, nossos regimes políticos, o problema não seja idealizar o socialismo ou o capitalismo. O problema é humano, que cai sobre o bem e o mal sempre. As nossas histórias são sempre sobre essas, né? Sobre o bem e sobre o mal. Né? Eu não sei se eu divaguei demais, é porque eu não fiz algo sistematizado, né? Foi aleatório e pensando ideias. Foi muito bem, Renata. É isso que a gente pretende, né? Que as pessoas tenham a oportunidade de expressar suas experiências com a leitura, né? E parabéns, obrigado, viu, pela participação. O Frank está inscrito, o próximo. Boa noite. O meu comentário vai ser bem breve, pequeno, só de uma percepção que eu tive, além dessas que os colegas já colocaram. O autor aqui ele faz uma crítica bem forte à igreja, ao sistema religioso da época. Não sei se vocês perceberam, né? Inclusive ele coloca o nome de certos animais como o Moisés, né? Que chega falando a respeito de um local onde os animais, depois que morrerem, vão para lá, que lá tem uma montanha de açúcar, onde eles vão descansar. Fala de Sansão, que tinha uma força descomunal, que sempre estava querendo resolver a situação. E para quem comprou essa edição que a colega já mostrou aí, lá na página 130, ele é bem claro mesmo quando ele diz assim, falando a respeito de que existiam alguns assuntos que não davam para ser discutidos ali. E um deles, ele falou que era... ele fala assim, o outro é da Igreja Católica, que exerce uma influência considerável sobre a imprensa e consegue silenciar até certo ponto as críticas que lhe são feitas. Então, naquela época, todo tipo de crítica que era feita ao sistema religioso, ele era silenciado, né? Então, ele faz essa crítica muito bem colocada e coloca os animais também aí na conversa como esses personagens, obviamente, para fazer uma crítica e fazer a gente também raciocinarmos sobre essas questões, né, de questões que, inclusive, a igreja, ela não permitia críticas ao seu proceder, né, aos procedimentos que ela realizava. Então, achei interessante essa parte dele ter colocado essa ênfase aqui e ter trazido esse ponto de vista também, né, sem falar no individualismo que ele também critica, né, o medo das pessoas de ter conhecimento, né, medo, no caso dos animais, muitos deles não queriam ter o conhecimento a respeito do que estava acontecendo, né, eles nem querer ler as regras que eles haviam estipulado, haviam criado, eles queriam, porque tinham medo de saber a verdade. Então, achei bastante interessante, e em pequeno comentário, essa é a minha exposição. Obrigado, Frank, pela participação. Ótimo salientar isso, porque a gente fica preso à política, né, que tem bastante relevância na história, e não só a política acaba interferindo em todos os meios de vida da gente, né, e determinando, às vezes. E realmente tem essa questão religiosa, essa abordagem. Obrigado, Frank. Almício. Boa noite. Boa noite, Estão me Almício. ouvindo bem? Com a palavra, estou ouvindo. Primeiramente, parabéns ao Hernandes e a todas as pessoas que estão organizando essa iniciativa. É uma iniciativa necessária, né, para isso que a gente entende de qualidade de vida,
é um exercício, né? E a gente encontrar pessoas que topem fazer esse outro exercício que é a mente, que é o pensar, né? E esse livro, ele traz muito isso. Eu li esse livro a primeira vez, eu era adolescente, início dos anos 90, não sei como um exemplar dele, bem capenguinha, foi parar na minha mão. E é daqueles livros pequenos que você lê numa sentada, né? E foi curioso ler ele agora, com toda essa alimentação de pensamento e de contexto que nós vivemos nessas últimas décadas. E na época eu já tinha já tinha uma impressão justamente de não ver apenas essa questão de uma política, de um idealismo ou outro, mas ver justamente esse ponto que o Renato colocou aí dessas fragilidades humanas quando estão no poder, né? Independente de que ideologia elas se digam defensoras. E isso foi muito interessante. Outro aspecto é verificar dessa questão de um livro que nos alerta, né, sobre todos aqueles que chegaram no poder, do medo que eles tinham dos livros, né, do domínio que eles tinham dos livros. Né. Então, só quem conseguiu ler e não fez muita questão de passar essa leitura foram os porcos, né, dessa turma aí. E curioso que, veja, o do Senhor Jones tinha tanta literatura na, na sua fazenda e, pelo visto, ele não aproveitava nada dela, né? Tanta coisa que ele tinha lá que depois, na versão que eu li agora, eu achei curioso que a tradução colocou Napoleão e Snowball, né? Eu fiquei me perguntando por que eles deixaram com essa versão. Um francês e um inglês. Né? E o Snowball, ou Bola de Neve, no caso aí, ele lia tudo e dominou tudo. E, e eu fiquei me perguntando, nossa, o Sr. Jones tinha todos esses livros e não aproveitou nada deles. Né? E então isso reforça esse nosso encontro aqui, né? Esse poder ler livros, poder debater sobre livros. Eu acho que tem outras questões aí, né, nessas leituras. E é o interessante disso da arte, da obra de arte. Eu tenho uma concepção que a obra de arte, e o livro é uma obra de arte, cada pessoa que aprecia ela, seja um livro, seja um quadro, seja um espetáculo, seja uma música, ela vai ter a sua percepção. Né? E às vezes ela não tem o contato com o autor. E às vezes ter o contato com o autor é desastroso também. Né? Mas enfim, o que eu quero colocar aqui é esse aspecto de tantos outros subtextos ou textos que estavam bem explícitos, que é muito comum em outros lados, vamos dizer assim. Humano bom é humano morto. Né? Essa frase, ver como ela foi transformada conforme as pessoas foram se apropriando com o tempo. Então, ele escreve o livro num período, e hoje em dia a gente tem essa frase contextualizada aqui no Brasil para outros mortos, vamos dizer assim. E, enfim, eu penso que é essa oportunidade que é interessante, né, desse encontro e de poder ver isso. Eu vi como uma defesa do conhecimento, uma defesa dos livros também, implícita aí. E também, mais assim, nessa questão de que, mais do que uma crítica para isso ou para aquilo, eu acho que a crítica é com aquilo que a gente santifica. Seja se você santifica o capitalismo ou se você santifica o socialismo, eu penso que ter esse cuidado e não deixar de buscar o seu conhecimento, né? Porque muitos personagens eles abriram mão do conhecimento.
acho um pouco delicado tentar identificar determinadas classes, né? Porque, então, esqueci da autora que escreveu Quarto do Despejo. Carolina, Isso. Carolina Maria de Jesus. E veja, num olhar superficial, seria uma pessoa que não poderia escrever um livro como esse, né? Um olhar bem superficial e bem perverso. E ela vem nos dar uma aula. E por aí vai. É isso, essas impressões que eu tive nessa leitura agora. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Almício. A Carolina vai estar, Carolina Maria de Jesus, o Quarto de Despejo, estará no mês de maio. Nós vamos discutir o livro dela, né? É um mês que se fala muito de trabalho, e então, dadas as condições em que ela escreveu, né, e do que ela escreveu, eu achei pertinente que esse livro fosse para o mês de maio. Vamos ouvir agora o Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius também é autor, e é uma das pessoas com quem a gente já antecipou conversas para que ele venha como convidado nas segundas reuniões. Nós já temos 3 outras conversas agendadas, e tem uma pré-conversa com o Dr. Vinícius para que ele venha conversar com a gente nessas segundas reuniões. Vamos agendar a data aí, mas ele já concordou em participar e colaborar com a gente. Boa noite, doutor. Oi, Hernandes, boa noite a todos. A própria questão, né? Sou juiz, mas tenho uma convivência muito agradável com o Hernandes, conversamos muito, e eu sempre peço, então, aos amigos aqui do grupo também, ficaria feliz que me chamassem de Vinícius, sobretudo nesse debate aqui, e o que já disseram até agora, que vem iluminando a leitura do livro, que talvez muitos de nós tenhamos feito há um tempo e pudemos relê-lo agora. Hernandes, parabéns pelo projeto, é todo seu, desenvolvido, mas eu sei que na execução também conta com outras pessoas, e a maneira como já falamos, a maneira como você exerce esse dever-poder de forma tão democrática, né? Na escolha dos livros que são pertinentes dentro do espaço que a gente dispõe e das diversas temáticas que são propostas a analisar. Muito breve também, cumprimento a todos, a todas, e gostaria de mandar um abraço especial para a Ana Lúcia, amiga nossa, que atuou aqui em Vilhena, agora está aposentada, participando aqui conosco, foi bom ouvir a imagem dela aqui, foi bom revê-la assim. Para tomar menos tempo, que muitos ainda querem falar, eu fico muito feliz de ver como o que os colegas já disseram ilumina a leitura. A interpretação histórica que a Miriam nos trouxe, especialmente, primeiro a sinopse da Glaudênia, né? E depois a interpretação histórica que a Miriam nos trouxe, com trechos da palavra do próprio autor, é absolutamente interessante, e o meu foco é justamente nisso, né? Acredito que, como todo clássico, ele se torna clássico porque é um texto vivo, né? É essa preocupação que eu tenho e tive e tenho ao reler, que é o texto vivo. Então, é claro que a interpretação histórica é uma delas, é fundamental, e é interessantíssimo a gente conhecer o contexto em que ele foi escrito, mas o contexto que ele vem sendo usado, né? Como o Renato apontou, né? Eu estava aqui fascinado ouvindo os que me antecederam falar, que é bem isso, né? Se a Miriam disse também, né? Se é um liberal, tende a dizer, tá vendo? É uma crítica ao comunismo, ao socialismo. Se, do contrário, já se revela, não, ele é comunista, ele é socialista, ou era, né? Falecido, nos apontando que não é isso, é uma crítica a como foi efetivado o regime, como se outro regime tivesse até hoje dando certo, como se não houvesse dominação em outros regimes, como se não houvesse miséria, como se não houvesse fome. Mas
o ponto muito breve e pequeno que eu quero focar é o seguinte: talvez reduzindo, eu estava pensando isso, talvez reduzindo para ampliar, reduzindo a essência do livro, eu achei interessantíssimo, mais uma vez, o que o Renato disse. É o porco socialista, né, que exercia o poder. Mas é uma expressão tão comum dos porcos capitalistas, né, como também seria tão comum chamar do porco chauvinista, do porco machista. O problema, então, é o porco, né, disse o Renato, com uma agudeza de espírito. Achei interessantíssimo e me chama a atenção o seguinte: o porco capitalista, machista, chauvinista, o porco é substantivo, os demais são adjetivos. Mas se ele é substantivo, ele é a coisa, ou é animal, é a essência problemática. E seja ela vertida para o capitalismo, para o socialismo, para o machismo, o chauvinismo, o que for, é essa essência do que ele é de verdade que revela no que, para minha ótica, chega o livro. Como se exerce o poder em qualquer sociedade, de antes, de depois, de agora, num regime ou no outro. Como se exerce o poder? Como diria Paulo Freire, clássico, famosíssimo essa expressão dele, essa citação: se a educação não é libertadora, o oprimido vai querer reproduzir o opressor. E é o que acontece no livro. Paulo Freire veio depois, a gente sabe disso. Então, a questão é essa, é o exercício do poder num livro vivo, um texto vivo, portanto, de ontem, em qualquer regime, de hoje, claro, de amanhã, e quando a gente for embora, vai continuar a revolução dos bichos nos revelando. Para concluir da minha participação, no final do livro, os animais vão se revelando mais humanos do que nunca. Mas, como apontaram antes, é uma fábula, né? É evidente que é uma fábula. Ou seja, eles foram humanos desde sempre, né? Então, viajando um pouquinho aqui, eu também penso, o final do livro, já que a gente sabe, como leitor experiente, todos nós somos, que eles são humanos desde sempre, são estereótipos de comportamento de padrão, quando eles se revelam de humanos de verdade, ficar nas duas patas lá, os porcos, no final é como se a máscara tivesse caído, enfim, né? Como ele fosse humano revelado na essência do que ele é. Novamente, voltando para a essência do porco, não do pobre animal porco, né? Que é um animal, né? Irracional, mas da essência daquele exercício de poder inescrupuloso, em qualquer viés, em qualquer aspecto, em qualquer tempo, em qualquer regime. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês e entusiasmado de quanto fruto isso dará. Só uma questão técnica, onde que a gente assina a lista aqui que eu não sei? Depois me digam, por favor. Muito obrigado, gente. Tem um link, doutor, no mural ali tem um link. Eu vou colocar novamente. Depois você me diz, o mural não é no chat, não, né? É no chat, tá bom, eu acho lá, obrigado. Dado os cabelos brancos, né, no tempo do mural, hein? Espera aí que eu vou colocar como última mensagem aqui. É isso, coloquei ali. Eu agradeço os que assinarem a lista, tá? Desde a próxima é você. Obrigado pela participação, Vinícius. Eu tenho a alegria de compartilhar de muitas conversas e observações sobre leitura com o Vinícius, e é sempre muito prazeroso e um aprendizado constante convivência contigo. Obrigado, hein? Deise, é você. Boa noite. Boa noite, colegas, boa noite a todos. Meu nome é Deise, eu sou aqui da comarca de Nova Brasilândia do Oeste, estou muito feliz em participar do clube de leitura. Muito feliz também com esse livro, que eu já tinha lido há algum tempo, e pude reler novamente e tirar algumas conclusões que eu ainda não tinha tirado, de repente pela idade, uma pouca idade na época que li a primeira vez, né? E agora um pouco mais experiente, a gente consegue tirar algumas coisas, aprender coisas novas do livro, né?
E algo que me chamou muito a atenção desse livro, sempre me chamou muita atenção, mas a relação em que ele faz dos animais com os seres humanos, né? Ele, para cada animal, ele dá uma característica específica, e a gente consegue identificar nessas características específicas desses animais, características de humanos, de pessoas, né, na nossa sociedade. Então, é uma fábula espetacular, né, muito boa, simples, né, de ler, mas, ao mesmo tempo, tão grandiosa quando faz esses paralelos, né. E eu gostaria aqui apenas de destacar alguns que sempre eu gostei muito. Quando ele fala das ovelhas, que sempre repetem a mesma coisa, né? E como a Glaudênia fez ali aquela sinopse, explicando, né, como que foi, que eles fizeram para tomar o poder, né, para conseguir fazer a revolução. Então, a gente tem ali pessoas específicas, né, em forma dos animais, onde nós temos aquele que encabeçou tudo, nós temos aquele que fala muito bem, né, que consegue dissuadir e persuadir os outros, consegue comunicar muito bem. E cada vez que eu lia o livro, as páginas ali, eu ia vendo, nossa, realmente, existem pessoas no mundo, na sociedade, com essas características, que são esses grandes porta-vozes de projetos grandiosos, ou de sonhos e de ideais, e que conseguem persuadir e dissuadir as pessoas a acompanharem ele naquele pensamento, né? Aí nós temos as ovelhas, que sempre foram, no livro, são retratadas como elas não sabem ler, então o Gargantua tem que ensinar elas, né, o que elas devem repetir e sempre falar, e elas são usadas ali para ajudá-los a convencer os outros animais, às vezes, do que eles querem. E nós temos também outros animais, né, os cavalos, que são trabalhadores, muito trabalhadores, e seguem, né, a revolução, ficam ali, são discípulos fiéis e que trabalham muito, que se doam por aquilo, por aquele projeto. E ele tem até uma frase que sempre me deixava, que eu achava interessantíssima, quando ele fala, né, o cavalo Sansão, né, ele dizia: trabalharei mais. Deu errado? Vou trabalhar mais para conseguir, para fazer mais, farei mais, e se eu puder, trabalharei mais. E ele, de acordo conforme o desenrolar da história, né, do livro, ele sempre quer trabalhar mais, porque ele acredita naquilo e ele trabalha naquilo, ele começa a acordar mais cedo para trabalhar mais. E a gente tem, né, quantas pessoas, assim, que também têm essa mesma atitude. E também um que eu gosto muito, que é do burro, né, e que é um personagem também interessantíssimo, que quando perguntam para ele, o que você acha da revolução, né, o que você tá tirando, o que você está achando? E ele sempre responde mais ou menos da mesma forma, que você nunca viu um burro velho, você nunca viu um burro morrer, então, para mim vai ser a mesma coisa. E eu vejo nele aqueles que já não acreditam mais, né, nessa troca de sistemas, como o Dr. Vinícius falou, não atacando apenas um sistema, mas ele já era tão... Exatamente, Igor, o mais lúcido entre eles. Ele sabia, para ele tanto faz, eu já estive tanto tempo aqui na época do Dr. Jones, agora eu estou nessa época, e vão passar. E para ele sempre dizia, não, para mim, tudo bem, eu já vivi tudo isso. E como que eu consegui fazer esses comparativos de pessoas que a gente tem ao nosso redor, né, e no nosso mundo. Então, eu achei muito interessante esse livro por retratar isso dessa forma. Eu acredito que a crítica do livro foi uma crítica a sistemas totalitários, né? Não apenas um sistema, mas um sistema em que um detinha totalmente o poder. E com relação a essa crítica, né, a Miriam ali falou sobre os apêndices, né, que essas entrevistas que o George Orwell, que não é George Orwell, né, o nome dele, esse é apenas o pseudônimo do livro, que ele escreveu o livro, que ele falou a respeito. Eu vejo uma crítica ali aos sistemas totalitaristas, né, onde se concentra um poder apenas numa pequena camada, né, numa pequena camada. E como essas pessoas, quando eles estão nessa posição de poder, eles começam a deter privilégios que eles antes não tinham e se sobrepor aos outros. Então, achei muito bom o livro, gostei bastante da leitura, gostei bastante também da exploração dos colegas, e essa é a minha pequena contribuição sobre como eu tive essa visão do livro, como eu consegui fazer comparativos
desse tipo de situações, não só nesse tipo de sistema, mas também na nossa sociedade, os tipos de pessoas que ele quis retratar, né, nessa pequena fábula. Obrigado, Deise. Pequena, mas valorosa, cara contribuição. É um prazer ouvi-la. Obrigado, viu? Tarek, agora é contigo. Boa noite, colegas, amigos da leitura. Pouco o que falar depois de boas reflexões que tivemos, né? Quando o Deise estava falando, o Almício tirou dos meus pensamentos em texto a frase seguinte: camarada Napoleão está sempre certo, sempre bem acompanhado. As reflexões que nos trazem esse livro já foram bem exploradas, então eu trago ambientações particulares como uma agregação de reflexão sobre isso. E sobre estereótipos, que para mim esse livro fala sobre muito mais, sobre uma questão histórica até dentro dessa fábula, que já foi abordada, mas traz também na síntese do que os colegas colocaram, e a gente se enaltece da opinião muito bem proferida sobre comportamento humano. Então, carregam aqui estereótipos que contextualizo a vocês algo como um cara de TI gostar de leitura e participar de um clube de leitura, que é isso? Vai criar código, mas estou aqui. Né? Então, esses estereótipos nos agarram para aquilo que, bem pontuado inicialmente por Renato e os colegas refletiram, que não se trata do que é aderido ao porco, se trata dele mesmo, que, na verdade, é a reflexão sobre o contexto humano. E aí, uma observação que trouxe nessa leitura que fiz para o nosso encontro aqui, foi uma percepção de trazer essas leituras ainda que esparsas em casa, com meus filhos, sobre esse contexto, onde eles, dentro de uma das leituras, umas conversas que tivemos, eles passaram assim: pai, mas isso não é um porco, isso parece o meu coleguinha que fez isso, o fulaninho que é daquele jeito, aquele professor não sei de onde que tinha esse comportamento. É o ser humano, é o comportamento do ser humano que está aqui sendo atraído para a reflexão de como vai ser. E quando se inicia a revolução, eles compreendem que há dentro de si algo tão expressivo no que Deise colocou agora, tão totalitário, que eles entendem que tudo para melhorar o que eles têm de dor já está dentro deles, né, em síntese. E o próprio John, ele tinha toda a dispersão daquilo que ele tinha como leitura, como possibilidade de melhorar, e ele se agarrava naqueles estereótipos que ele já trazia como verdade, e aquilo estava tudo certo. Então, dentro do contexto histórico, esse livro me traz um pano de fundo da Revolução, sim, da Revolução que teve no leste europeu, da Rússia, mas traz também muita reflexão sobre o comportamento humano, né, nesse sentido. E isso despertou muito o olhar sobre o que uma leitura tão atemporal como essa pode nos ensinar. E eu digo nos ensinar porque estamos aqui nos predispondo a isso, né? E o que isso também pode trazer àqueles que o fazem da leitura. Então, finalizo aqui, porque eu sei que outros coleguinhas com a mão levantada, apenas algo que já está enraizado em nós, que é: vamos passar à frente o gosto da leitura. Tem muita coisa a contribuir, esse nosso prazer aqui. Abraço a todos. Obrigado, Tarek. O Tarek é mais uma pessoa com quem eu tenho o prazer, o privilégio de poder compartilhar de muitas experiências. E tenho o prazer de ter o meu filho tratar de tio. Então, dada a nossa proximidade. Feliz pela sua participação e presença. Obrigado. Obrigado, Brimo. Anderson, é você. Opa, boa noite. Eu até tinha desinscrevido ali, nem estava esperando ser chamado. Não, já tinha relacionado aqui, por favor. Me pegou na saída. Bom, do meu ponto de vista, a única
tópico que ainda não foi tratado aqui, que eu acho interessante do livro, que é a constância da natureza humana e da história humana, que é a exploração. Sempre você vai ter um grupo, ou uma pessoa, um ditador, né, explorando o outro. É assim desde a época das cavernas, foi na época de Darwin, no evolucionismo. Se você puxar pela história, impérios atrás de impérios, né, nós sempre temos uma alternância. E assim, como a Deise tocou no assunto, o meu personagem favorito é o burro Benjamin, que é o famoso isentão, vamos situar na nossa... que é o cara que sabe que as coisas mudam, mas não mudam tanto assim, né? Mudam de nome, mudam de lugar, mudam de pessoas, né? Mas continua o mesmo sistema patrolando, onde quem pode mais, quem é mais esperto, quem é mais inteligente, acaba dominando, né? Mudando uma vírgula numa norma aqui, mudando um texto, acrescentando uma letra, uma linha ali, né? E era só essa contribuição que eu queria fazer, que assim, o meu personagem favorito dessa fábula é o burro. Eu já vi de tudo, eu estou aqui há muito tempo, né? As coisas não mudam nesse pé. Eu acho que eu me identifico bastante com o Benjamin, então. Obrigado pela participação, Renato. Nós temos um compromisso com o horário de encerrarmos, permitir que vá até no máximo 1h20 de reunião. Então, a gente está beirando isso. Mas vamos ouvir ainda o Renato Freitas, que está inscrito também. Por favor, Renato. Perdoem eu prolongar, então, é porque, como ando desorganizado, no momento escapou algumas coisas. Eu pensei também numa leitura, outra leitura possível, que é o seguinte, que como ele se utiliza da fábula, que dá uma liberdade muito grande a ele, uma possibilidade de leitura é o seguinte, que talvez seja uma ilusão a ideia de consciência ou participação política, e que talvez a massa, o povo, só participa no momento de ruptura, porque o processo, quem conduz é a elite. É uma elite, é uma aristocracia, é uma nobreza, é uma caça de porcos. Pode ser os porcos deles ou os nossos porcos, né? Então, assim, me parece que é uma outra leitura, porque já que esses porcos existem e eles são inevitáveis, me parece, talvez ele use a liberdade da forma de escrita para apontar e fazer uma leitura de puxar a orelha dos governantes, né? Talvez a gente possa fazer essa leitura, já que é inevitável que tenhamos porcos, talvez nós vamos deixar eles nus e apontar para eles a barbaridade, as contradições, a hipocrisia que eles têm. Porque, normalmente, quem faz isso são os criativos, são os artistas, são os cartunistas, porque que são as figuras mais excêntricas ou com maior liberdade ou coragem para fazer isso. Ele se utilizando disso, eu penso que ele usa a figura, por exemplo, do burro, que foi citado algumas vezes, que o burro pode ser ou um conservador, porque os conservadores têm desconfiança com processos de ruptura violenta, ou ele é apenas um pessimista. Ou ele é pessimista ou ele é um cético. E eu acho que o autor possibilita essas leituras. E uma coisa que me escapou aquela hora, sobre a ideia de uma bestialidade humana, um processo de bestialização, é um quadrinho, que é o Maus, que é semi-biográfico, que o autor, fala do processo nazista, e os judeus são ratos, os alemães são gatos, os americanos são cachorros, e a maneira como ele coloca esses personagens representa, apesar dele tentar traçar uma biografia de sobrevivência do pai dele, nos coloca nesse processo de bestialização. Porque eu acho que sempre é uma preocupação, porque me chama a atenção muitas vezes a ideia de que, talvez uma ideia romântica, idealizada,
idolatrar a natureza, não que a gente não tenha que amar e respeitá-la, mas a natureza é amoral, ela é violenta, ela é agressora, ela quer nos devorar a todo momento. E o que nos humaniza é um processo moral. E dentro dessa moral, a gente que trabalha no Tribunal de Justiça, a busca constante pela justiça. Não existe justiça na natureza. E se a gente acha que a justiça é um valor importante, talvez a gente devesse buscar não se inspirar nos animais nesse ponto, mas se humanizar ainda mais. Porque eu acho que buscar, nesse aspecto, a inspiração na natureza me parece um equívoco. Usar ele como uma figura de linguagem para ter maior liberdade, ok, mas a inspiração, às vezes, exagerada, a natureza é bela, a natureza é um paraíso, a busca de um paraíso perdido, me parece um equívoco, assim. Bom, eu não sei se eu disse as minhas palavras de maneira ordenada, né? Não sou habituado. Foi muito bem, Renato. Foi muito bem. Obrigado pelo adendo, que contribuiu bastante você ter feito o adendo. Nós ainda temos a Miriam inscrita. Miriam, por favor. Eu ia até abrir mão, porque eu vi que a Karina, acho que tinha se inscrito e saiu, e depois a Deise. Mas é só um pontinho que eu até falei no começo, né? Qualquer livro que a gente lê, a gente tem a própria percepção, né? A gente vai formar as conjecturas, a gente vai fazer os paralelos de acordo com a vida, e o tempo evolui, a história evolui, então... e daí, quando você pega livros assim que o autor ele fala exatamente, assim, eu achei interessante o que o Renato falou, eu acho que a gente leva para a interpretação do livro, mas tem o fato de quando você pega um livro e você vê claramente a palavra do autor, o que ele diz que ele está descrevendo, né? Então, assim, por isso que é interessante. Lógico que você vai fazer as outras interpretações, mas é interessante você ler esse apêndice e esse pós-fácil que ele faz, porque são as palavras dele. E daí, só com relação ao Burro Benjamin, que eu também gosto bastante, eu dou um desconto para ele. Eu acho que, na verdade, ele ele faz essa leitura mesmo, que vai ser sempre alguém oprimindo alguém, e ele não vê a perspectiva de mudança dessa forma. Essa organização e sociedade sempre vai ter isso, vai ter um líder que vai, às vezes, usar da força, e vai ter aqueles que concordam. Então, assim, ele faz essa análise, que acho que ele pensa assim, eu vou ficar aqui e nada vai mudar, vou ficar na minha, mas ele tem a compreensão do que está acontecendo, ele só não quer, né, não diria que ele é isentão, eu acho que ele só vê que não tem jeito. E obrigada, e desculpa aí falar mais. Miriam, obrigado pela sua participação, pela colaboração lá com a análise lá do pós-fácil, por trazer para nós, né, o pós-fácil e os anexos, apêndices ali. Gente, já deu 1h24, nós temos esse compromisso, não é que ninguém me cobre ou me policie nesse sentido, mas é que as pessoas às vezes fazem compromisso, quer participar aqui, mas tem um compromisso e faz o compromisso contando que a gente vai ficar por no máximo 1h20. Então, em respeito a essas questões, a gente encerrar no tempo. Daí só uns poucos avisos, nós teremos reunião na terça-feira. Eu não vou falar assim, olha, nós temos uma reunião, conteúdo interessante, não, eu só vou na próxima terça, a reunião da segunda, como ela tem questões administrativas, eu vou utilizar esse espaço para explicar como eu cheguei a essa lista de livros, tá? Os 11 livros que foram escolhidos para livros do mês. Então, vou usar essa reunião da terça para eu trazer para vocês como eu fiz esse filtro, para que chegasse a esses 11 livros, certo? Esse será o assunto da próxima reunião. Entendo se não houver uma presença massiva como teve hoje, né? Nós passou de 50 em alguns momentos presentes. Para mim, é vitorioso demais a gente ter uma reunião com um número assim bacana de pessoas. Quem teve acesso ao projeto lá no SEI
vai ver que os números que eu apresentei como mínimos, eles são bem modestos. Então, ter uma reunião com 50 pessoas é, para mim, muita alegria. Tá? As conversas, as opiniões foram maravilhosas, fiquei feliz demais com a participação e com o conteúdo das participações, foi bacana pra caramba. Nas reuniões do mês de março, nós vamos ler o livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Esse livro foi selecionado para o mês de março por ser um mês temático, é um mês das mulheres, né? Então, nós vamos debater essas duas personagens maravilhosas que tem nesse livro, certo? Outra questão também, e é um livro muito interessante sobre a questão do quanto a gente, às vezes, idealiza e a gente vai abandonando os ideais em razão de, nem sempre por razões eleitas por nós mesmos, né? E na segunda reunião do mês de março, no dia 19, nós vamos conversar com a Simone Norberto. Ela disponibilizou o livro dela em PDF, então quem quiser, lá eu coloquei o link lá no grupo, mas eu mando, é só me pedir, eu mando o link, ela já franqueou para nós o livro. Eu comprei o livro porque eu gosto de ficar arriscando, eu gosto de estar pontuando, né? Tipo esse aqui do George Orwell, está todo cheio de anotações aqui, que era para o caso de eu ter que conduzir ocupar o espaço, né? Mas ainda bem tive participações bacanas e não precisou que eu falasse. Então, nós vamos conversar com a Simone Norberto no dia 19 de março. Na primeira reunião vai ser a Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, certo? E a Simone Norberto, ela vai tratar de uma leitura pós-colonial sobre a condição da mulher em Nazaré. Esse livro é fruto do mestrado dela, da tese de mestrado dela, que acabou resultando neste livro. Ela ganhou um concurso no governo estadual para publicar, e daí saiu essa publicação. E ela vem falar especialmente dessa mulher ribeirinha sobre essa temática pós-colonial, das manifestações culturais em uma comunidade ribeirinha, que é Nazaré, aqui em Porto Velho, certo? Então, quem acessem lá o link, baixem o livro e para a gente poder conversar com ela, como foi hoje essa conversa rica hoje, a gente ter a conversa com a Simone no dia 19 de março. Eu agradeço a todos, fico muito feliz. Eu coloquei o link novamente ali no chat para marcarem presença. Como aqui algumas pessoas não estão, tem algumas pessoas que são já egressos do Tribunal de Justiça, mas que participaram lá no começo da idealização do projeto. Então, essas pessoas foram convidadas eu enviei link para essas pessoas. Então, tem várias pessoas aqui que têm links, então não é necessário preencher a lista. Se for preencher, ele vai pedir um cadastramento, certo? Mas alguns estagiários que participaram, com quem a gente debatia sobre livro, nós tivemos vários estagiários que participaram, com quem a gente conversava aqui, tanto daqui como de outros locais, e outros profissionais também que já deixaram o tribunal e com quem a gente compartilha leitura, e eu convido. E se vocês também quiserem convidar, fiquem à vontade, tá? Pode disponibilizar o link, não é problema nem para mim e nem para a escola, eles não têm nenhum problema com isso. O único problema é se a gente alcançar aqui, eu acho que o limite é 100 pessoas, a gente vai ter um problema técnico porque tem um limite de pessoas na sala. Mas não se preocupem com isso, que a parte técnica da Emeron também está lá para poder fazer um espelho e abrir outra sala, então, com o mesmo conteúdo. Então, não se preocupe com isso. Caso queira disponibilizar o link, não é problema. O importante é que a gente esteja lendo e debatendo a leitura que fizemos. Obrigado a todos, uma boa noite e grato por tudo. Boa noite. Boa
Boa noite. Parabéns pelo projeto, excelente noite a todos. Boa noite para todos. Até o próximo.